Está aí, ó. O real motivo do Natal. O real motivo do Natal. Baseado aqui no livro de Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. Que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Diga amém. Podeis tomar assento neste mesmo espírito, adorando a Deus. Meus irmãos, eu estava estudando a palavra de Deus hoje à tarde e fiquei pensando o seguinte, que o Natal é a história do pavor de Satanás ao ouvir o choro de um bebê. Vou recapitular. O Natal é a história do pavor de Satanás ao ouvir o choro de um bebê. Isso é muito forte. Mas eu estava também pensando qual é o real motivo do Natal. E até mesmo nós, como cristãos, qual é a importância que nós damos para o Natal de Jesus? Eu não estou falando especificamente quando você se volta para o dia 25, porque hoje, infelizmente, há um comércio, não só nessa data, né, do nascimento de Jesus, o que comemora o Natal, 25 de dezembro, mas você vê que na Páscoa é a mesma coisa. Na Páscoa se vende os ovos aí de Páscoa e se propaga mais o coelho do que a importância da ressurreição de Cristo Jesus, que subiu sim ao alto do Calvário, pagou o preço por nós na cruz do Gólgota e que morreu sim, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivo. Mas pouco se fala do sacrifício do Calvário. É melhor falar de ovos de Páscoa. E você vê que há um comércio em cima disso. E o Natal não é diferente, divino. A gente sabe. As pessoas começam a se mobilizar já a partir de 1º de dezembro. E você vê que nessas datas, o shopping center fica abarrotado. Fazem fila. Para quê? Para comprar presente. E eu fico pensando, as pessoas trocam presente umas com as outras. Mas espera aí. Se o aniversariante é Jesus, olha para cá. Se o aniversário é de Jesus, quem teria que receber presente? Hã? Quem é o aniversariante do dia do Natal? Hã? Quero ouvir. Jesus. Quem deveria receber presente? Jesus. Você lembra dos 3 magos que foram guiados pela estrela, quando chegaram num lugar na manjedoura, aonde Jesus havia nascido, acabaram de nascer, o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles abriram os seus tesouros e lhes ofereceram presentes. O que eles ofereceram? Ouro, incenso e mirra. Ora, se o aniversariante é Jesus, se o aniversário é de Jesus, quem deveria receber presente é Ele. Mas eu pergunto, as pessoas vivem trocando nessas datas presentes entre elas. Tem o tal chamado amigo
secreto. E elas trocam um presente. Olha para cá, o coração, vamos ser realistas, vamos ser verdadeiros, está longe de Jesus, irmão. Está longe de Jesus. Ora, se Natal significa o dia natalício de Cristo, pastor, mas a gente sabe, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Para a gente pouco importa. A data mais provável, segundo a Bíblia, é o mês de março. Por quê, pastor? Porque em Lucas capítulo 1, versículo 26 está escrito que quando o anjo levou a mensagem para Maria, era o 6º mês. O 6º mês. E todos nós sabemos que o 6º mês, no calendário judaico, é o mês de Silvan ou Tamuz. Por quê? Porque começava o início do mês na metade do mês. Começava o início do mês e terminava na metade do outro. Ou seja, o anjo deu o anúncio do nascimento para Maria, que dela nasceria o Salvador, no 6º mês. O 6º mês para nós, qual mês é? Mês de junho. Aí você conta 9 meses a seguir do mês de junho até a complementação de 9 meses. Você conta julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 6 meses. Janeiro, fevereiro, março. A Bíblia diz que quando Maria recebeu a mensagem do anjo, o anjo diz: descerá sobre ti a sombra do Altíssimo. Interessante que na mesma hora que Maria recebeu, e quando ela disse: cumpra-se em mim as suas palavras, já começou sendo gerado no ventre de Maria, ela já começou a ficar gestante. Tanto é verdade que dias depois está escrito que ela foi visitar a prima Isabel, e quando ela visitou a prima, ela foi cheia do Espírito Santo, Isabel também, porque a criança no ventre lá começou a pular. Ou seja, é a confirmação que Jesus realmente nasceu no mês de março, o mês de Adar, no princípio da primavera. Seria impossível Jesus nascer em dezembro, na data lá no calendário judaico. Por quê, pastor? Porque em dezembro lá faz tanto frio, muito frio, e jamais pastores, a Bíblia diz que quando Jesus nasceu, os pastores estavam no campo pastoreando as ovelhas. Jamais algum pastor, na época do inferno, de um frio terrível que acontece lá em Israel, ia tirar as ovelhas do aprisco para levar para pastagem. Jamais faria isso. Então prova que não foi no mês de dezembro. Mas pra gente pode ser, não importa se é janeiro, fevereiro, março, sabe? Não importa. O importante é que o Salvador veio, ele nasceu, aleluia, foi concebido no ventre de Maria, ele nasceu. Agora, qual é o significado que eu e você nós damos para esse dia e para o Natal de Jesus? Veja bem, quando Isaías profetizou, no capítulo 9, versículo de número 6, ele estava embasado em algo que aconteceu um pouco mais antes disso. Por quê, pastor? Porque no capítulo de número 7, Deus chega para um homem chamado Acaz e diz: pede-me um sinal, tanto você como toda a nação de Israel. Pede um sinal. Você vai ver isso no versículo 12 do capítulo 7. Olha aí, Isaías 7, versículo 12. Aí o Senhor chega para ele, pede um sinal. Ele diz: não, eu não vou pedir um sinal, eu não quero tentar a Deus. Então ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos
é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus. Ele diz: eu não vou fazer isso. Aí o que é que Deus diz? Verso de número 14: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Deus manda Acaz pedir um sinal. Eu disse: não, eu não vou pedir sinal, não. Eu não vou tentar ao Senhor meu Deus, não vou fazer isso. Manda a nação de Israel pedir um sinal. Eu disse: não, nós não vamos pedir um sinal. Aí Deus disse: eu mesmo vos darei um sinal. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel, que traduzido é o quê? Deus conosco. E é interessante que aí então, há 700 anos antes de Cristo, Isaías profetizou a vinda de Jesus, o nascimento do Messias prometido. Aí nós encontramos a predição do nascimento de Jesus, que ocorreu há 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes do menino nascer. E a Bíblia diz que nesse tempo, irmão, Israel e o mundo de então, daquela época, estava em trevas. Estava em trevas. Eles esperavam o redimido Salvador. E a Bíblia diz no capítulo 9 de Isaías, sobre o advento e o poder do Messias. No versículo de número 2 está escrito: e o povo que andava em trevas, o povo que andava o quê? Em trevas, viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Irmão, Isaías estava, olha aqui, profetizando o advento e o poder do Messias. Ele estava predizendo aqui a vinda de Jesus a este mundo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Por isso que quando Jesus estava percorrendo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino, ele chega para as pessoas e diz: olha, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Por quê? Porque Isaías profetizou antes, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Quem é esta luz? Jesus. Ele diz: eu sou a luz que vim ao mundo, quem me segue não andará em trevas. O povo viu esta luz. Jesus, humanamente falando, irmão, esteve aqui como Deus, e a Bíblia diz: o povo andava em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Aí você pergunta para Isaías: mas por quê? Ele responde no versículo de número 6: porque um menino nos nasceu. Não é menina, é menino. É menino. Porque tem gente aí atrás de uma salvadora. E o mundo todo aí, principalmente o Brasil, tem salvadoras aí para... A Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar. Não é filha, é filho. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é filha, é filho. Não mandou uma menina, mandou um menino. Porque um menino nos nasceu. Um menino. Por isso que eu disse que a raiva de Satanás, o pavor de Satanás em toda a história, foi quando ele ouviu pela primeira vez
o choro desse menino. Ele sabia que aí estava a profecia lá de Gênesis, no capítulo de número 1, que Deus disse lá que da semente da mulher nasceria um que ia esmagar a cabeça da serpente. Aleluia! Cumpriu-se a profecia. Jesus veio e ele venceu a morte, venceu o inferno, e depois a Bíblia diz que Jesus desceu até lá o inferno e tomou a chave da morte e do inferno. Estava na mão de quem? De Satanás. E diz: dá para cá. Aleluia, dá para cá. Tirou da mão dele, e hoje ele tem a chave, aleluia, na sua mão, da morte e do inferno. Agora, o que me chama a atenção que nessa profecia, olha o que está escrito. Isso é muito forte. Porque o menino nos nasceu, um filho, não é filha, um filho se nos deu. E a Bíblia fala de um governo. O que é principado? É governo. E o principado está sobre os seus ombros. Você sabe quem governa o mundo hoje? É Jesus. Você sabe quem vai trazer o juízo a esse mundo? É Jesus. O Pai não vai julgar ninguém. Ele deu juízo ao Filho. O próprio Jesus falou acerca disso. O juízo está com Jesus. Tanto é que Jesus disse quando esteve aqui, ele diz: se alguém ouvir a minha palavra e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas ele diz: mas as palavras que eu tenho pregado, esta o há de julgar no último dia. A palavra de Cristo trará julgamento a este mundo pecaminoso. Por isso que o governo, o principado, está sobre os ombros de Jesus. Por isso que os judeus se confundiram, porque ele nasceu como um príncipe, e príncipe não nasce numa manjedoura, num lugar humilde, simples. Aonde nasce um príncipe? Num berço de ouro. Agora Jesus nasceu num lugar simples, numa humilde manjedoura. Sabe o que é isso, irmão? É por isso que a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou, olha, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente, diz a Bíblia, até a morte, e morte de cruz. Jesus nos deu exemplo de obediência. Mas o principado está sobre os seus ombros. O seu governo não tem fim. O seu governo é para todo sempre, o governo de Cristo. Por isso que ele é visto lá no Apocalipse como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Governo que não tem fim. Então Isaías profetiza: eis que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será. A partir desta parte de versículo aqui, nós começamos a ver os 5 atributos do nome de Jesus. 5 atributos que representa aqui o nome de Jesus. Primeiro ele diz: e o seu nome será maravilhoso. Diga assim comigo: maravilhoso. Irmão, isso aqui é muito forte.
O que significa maravilhoso? Diga assim comigo: que provoca grande admiração. Sabe o que significa maravilhoso? É aquele que realiza coisas extraordinárias, ou seja, coisas sobrenaturais. Por isso que está escrito: e o seu nome será maravilhoso. Irmão, por isso que a gente não cansa nos cultos, né? Nos nossos cultos, dizer: Jesus, tu é maravilhoso. Que maravilha! Tu és um Deus maravilhoso. Jesus, tu és maravilhoso. Porque um dos atributos de Jesus é esse, está o seu nome. O nome dele será maravilhoso. E hoje eu estava lendo o que diz a Bíblia em Juízes capítulo 13. E o verso 18, quando Manoá havia feito uma promessa de Deus para Manoá, acerca de Sansão, do que Sansão deveria comer, se alimentar, que não deveria cortar o cabelo, e etc, etc. Mas nesse versículo, depois que o anjo do Senhor, e quando diz a Bíblia o anjo do Senhor, se refere ao próprio Deus, se refere ao próprio Jesus. Quando você lê na Bíblia, no Velho Testamento, anjo do Senhor, é uma referência a Cristo, ao próprio Deus, porque Cristo é Deus, Deus está em Cristo. E depois que o anjo do Senhor deu as instruções a Manoá, acerca de Sansão, o que ele poderia comer, ele não poderia tomar vinho, subir navalha nos seus cabelos, enfim. Aí ele perguntou o nome do anjo do Senhor. Ele perguntou, está no verso de número 18. E o anjo lhe disse: por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Ou seja, respondeu para ele: por que você está perguntando o meu nome, visto que é maravilhoso? Irmão, Isaías agora, olha, 700 anos antes de Cristo, já profetizou: e um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Como é gratificante para nós como cristãos subir no púlpito quando nós temos uma oportunidade e nas nossas palavras a gente dizer: irmão, Jesus é maravilhoso, Ele tem me abençoado, Ele tem abençoado a minha família, abençoado os meus filhos, a sua bênção está sobre mim a todo instante. Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Ou seja, Jesus é o operador de maravilhas. Só Ele é maravilhoso. Às vezes a gente costuma dizer para um amigo, uma pessoa boa: fulano de tal é uma mulher maravilhosa. Não, tem os seus limites. Fulano de tal, meu amigo, é um amigo maravilhoso. Não, maravilhoso é só Ele. Aleluia, maravilhoso, extraordinário, que faz coisas sobrenaturais, só Jesus é. Então, primeiro atributo do nome de Jesus, diga assim comigo: maravilhoso. O segundo está aí na continuidade do versículo, diga assim comigo: conselheiro. O que significa conselheiro? Aquele que dá conselho com especialidade, viu? Não é qualquer conselho, não. Conselho que Jesus dá é diferente do conselho dos homens. Por isso a Bíblia tem uma instrução lá no Salmo 1 e o verso 1. O que diz lá? Salmo 1, verso 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você tem que andar segundo o conselho do Senhor. Por quê? Porque um dos atributos do nome de Jesus é esse. Primeiro, maravilhoso. Segundo, conselheiro. Quando você precisar de conselho, cuidado.
Se não quer vir a teu pastor, que sempre tem uma palavra de Deus para você, entra no teu quarto, fecha a sua porta, ora por um instante e depois abre a Bíblia e nela você terá a resposta que você precisa. Porque um dos atributos de Jesus é conselheiro. E conselheiro é aquele que é especialista em dar conselho. Mas não é conforme o conselho dos ímpios, que te leva para o caminho do abismo. E aí você acha que está certo. Mas a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles é o caminho da morte. Cai no abismo. Então preste atenção. Ele é conselheiro. Ele ensina o caminho aos pecadores. Ele dá conselho. É aquele que orienta. Irmão, a gente é orientado pela palavra do Senhor. Isso é importante. Olha o que diz o Salmo 16, o verso de número 7. Quer ver? Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Um dos atributos de Jesus é dar conselho, é aconselhar. Tá? Quando você lê a Bíblia, você está recebendo de Deus um conselho. Quantas vezes eu abro a Bíblia em Provérbios, lá está o manancial da sabedoria, e você começa a receber aquelas lindas instruções preditas pelo sábio Salomão. Mas Jesus chegou uma certa feita, ele diz, ó, antes de Salomão, eu sou. Quem deu a sabedoria para Salomão escrever? Foi Jesus, foi Deus. Então, quando você lê a Bíblia, você está recebendo conselho. Conselho. E esse conselho aqui é verdadeiro. É de alguém que te ama. É de alguém que se preocupa com você. É de alguém que quer o teu bem, a tua felicidade. Que quer ver você na eternidade. Por isso o salmista diz, louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração de noite ele me ensina. Até de noite o meu coração ele me ensina. Por quê? Porque um dos atributos do nome de Jesus é conselheiro. Diga assim comigo, conselheiro. Olha o que diz a Bíblia, Provérbios capítulo 1, verso de número 30, que diz: não quiseste o meu conselho. Quando as pessoas rejeitam a palavra de Deus, está rejeitando o conselho. Quando você rejeita o conselho de um ancião da igreja, uma anciã da igreja, que usa a Bíblia para te ensinar, para te aconselhar, e você rejeita, você é tolo ou tola. Não rejeita conselho. Sabe por quê? A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há segurança. Não rejeita conselho. Não ande pelo conselho dos ímpios. Mas se é um conselho de uma pessoa que anda com Deus, que sabe o que está falando, aceite, é para o seu bem. Olha o que diz: não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Aceite o conselho. Ah, pastor, mas esse conselho está em forma exortativa. Você nunca leu na Bíblia Apocalipse 3:19? É Jesus falando, filho. É um conselho duro. Mas ele diz, ó, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Você pois zeloso, arrepende-te. É o conselho que Deus dá para a gente. Para aquela igreja de Laodiceia, que achava no bambambam, uma igreja rica, que tinha de tudo, ele diz, ó, aconselho-te que de mim compre ouros provados no fogo. Olha lá, aconselho-te. Olha quem estava dando esse conselho. Começa a carta lá a Laodiceia, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Quem escreve? João. As palavras de quem? Jesus.
Aí, aconselhando a igreja de Laodiceia se achava rica no seu apogeu de glória, grandes corais, tinha muito dinheiro, bancos confortáveis, tinha tudo. Só que perdeu o quê? A presença de Deus. Perdeu a presença de Deus. Aí Jesus diz: ó, vocês dizem que são ricos, estão enriquecidos, de nada tem falta, mas vocês não sabem que são desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. 5 más categorias, 5 péssimas qualidades. Aí diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça. Ou seja, você vê os atributos do nome de Cristo como conselheiro entrando em ação através das Escrituras. Cada culto que você vem à igreja, Deus te dá um conselho. Interessante, é sempre um conselho diferente. Para aqueles que estão no corda bamba, aí Jesus diz: vigia, varão, vigia, varoa. Cuidado com alguém que está querendo contrair um namoro. Aí, cuidado com o julgo desigual. Conselho de Deus. A irmã que é viúva, está querendo contrair um segundo relacionamento ou buscar um casamento, aí vem o conselho de Deus: espera, vigia, varoa, quem se apressa com seu pé peca. É conselho de Deus. Por quê? Porque um dos atributos do nome de Jesus é conselheiro. Então vamos para o terceiro. Primeiro, qual é? Primeiro atributo? Diga assim comigo: maravilhoso. O segundo atributo, conselheiro. O terceiro atributo, diga assim: Deus forte. Mas o que significa, pastor, Deus forte? Irmão, aquele que tem toda força, que é corajoso, que nunca perdeu uma batalha. Você já viu na Bíblia Deus perdendo uma batalha? Eu nunca vi. Eu nunca vi Deus perdendo uma batalha. Deus nunca perde batalha. Por quê? A Bíblia chama Jesus de Deus forte. Você já imaginou? Aí está escrito que o menino seria Deus forte. Quem é esse menino? Jesus. Então, um dos atributos do nome de Jesus é Deus forte. Diga assim comigo: Deus forte. Olha o que está escrito no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, verso de número 11. Vamos ler. Diz assim: tua és, Senhor, a magnificência e o poder. Uma declaração acerca da deidade de Cristo, do poder e da pessoa de Deus. Tua és, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória. Eu nunca vi Jesus perder uma batalha. Se você entregar o seu problema para Jesus e confiar nele, vai acontecer o que diz o Salmo 37, o verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ó, dele é a vitória. Que mais? E a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus. Só nos céus? Diga assim: na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Ele é o nosso chefe. E interessante, o próprio Deus o exaltou. Quando Paulo escreveu, ele falando acerca do nome de Jesus e acerca de Jesus, ele diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe o nome. Olha, irmão, o nome de Cristo. O nome. E deu um nome que é sobre todos os nomes. E diante desse nome, Paulo escreveu lá que
todo joelho se dobrará e toda língua confessará o quê? Que Cristo é o Senhor. Aleluia! Toda língua irá confessar que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. É forte, muito forte essa palavra. Estava lendo ainda o Salmo 145, verso de número 3. Olha o que está escrito. Salmo 145, verso 3. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Oh, irmão, está falando de quem? De Jesus. Por quê? Porque Jesus é Deus. Eu me lembro de uma linda história, quando Filipe, um dos seguidores de Cristo, chegou para ele e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e é o que nos basta para a gente te seguir. Mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Aí Jesus olha para ele e diz: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Aí ele diz: quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Sabe por quê? Porque eu e o Pai, nós somos um. Aleluia! Oh, irmão, Jesus é Deus. Por isso que esta grandeza de Cristo é inescrutável. Ele é Deus. E aí, a gente leu no início do culto, Lucas 1:37, quando o anjo deixou claro para Maria, dizendo: porque para Deus nada é impossível. Para Jesus nada é impossível. Eu não sei como você adentrou aqui nesta noite, mas um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, e o que mais? Deus forte. Ele pode resolver o seu problema. Por quê? Porque Ele é o Deus forte. Ele é o Deus forte. Eu me lembro de uma história linda da Bíblia, a história de Davi e Golias. Quantos lembram dessa história na Bíblia? Diz que o gigante filisteu estava afrontando lá o exército do Deus vivo. Ei, não tem um homem, um só homem aí no meio de vocês para que me encare? E ele dava a cada bramido lá, irmão, que os israelitas faziam assim, de medo. Até os irmãos de Davi estavam lá com medo. Saul, que era o rei, estava lá com medo. Aí Davizinho chega lá, foi levar comida, lanche para os seus irmãos. Eles, quando viram Davi, o desprezaram. Diz: o que você está fazendo aqui, menino? Você veio fazer aqui? Aí Davi deixou a comida ali, se desviou dele e foi até o rei Saul. E o gigante estava lá. Olha, não tem um homem aí no meio do vosso exército para me enfrentar. Vem aqui que eu vou matar ele, cortar o pescoço. E ele estava lá, zombando do exército do Deus vivo. Aí Davizinho chegou, olhou para Saul Júnior e disse: deixa eu enfrentar esse gigante. Aí o Saul olha para ele e diz: não, você não. Peraí, isso aqui é luta de gente grande, não é luta de menino. Não, mas deixa eu enfrentar ele. E ele começa a dar testemunho. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e veio um leão lá querendo pegar uma das ovelhas. Sabe o que eu fiz, Saul? Eu peguei, parti por cima do leão,
peguei o leão, dei uma gravata no leão, peguei ele pela barba, matei o leão. Aí um outro dia designado, veio uma ursa querendo arrebatar uma das minhas ovelhas, eu também matei a ursa. E eu vou fazer como eu fiz com o leão e com a ursa, eu vou matar esse filisteu. Aí o Saul olha para ele e diz: rapaz, da onde vem tanta fé, tanta valentia? Sabe por quê, irmão? Porque, aleluia, quando você acredita naquele que pode, naquele que faz, você não tem medo de nada. Mas então você está disposto a lutar contra esse gigante? Sim, eu estou disposto. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou pelejar contra ele. Aí o Saul quer dar uma ajudinha para ele. Então faz o seguinte: pega, eu vou tirar aqui a minha couraça, a minha armadura, e eu vou colocar em você, para você ir lutar. Parece que eu estou vivendo esse acontecimento. Aí ele tira a couraça, coloca em Davi. Tira o capacete, coloca na cabeça de Davi. Tira os cintos e coloca em Davi. A bota, coloca em Davi. O escudo, dá na mão de Davi. Quando ele veste Davi daquela armadura, o Davizinho era tão pequeno que o negócio ficou... Era grande, Saul era grande, Davizinho era pequeno. Ele não conseguiu nem andar com aquele negócio. Ele não conseguiu. Ele falou: não, com esse negócio aqui não dá. Sabe por quê, irmão? Davi diz: eu não vou contra esse incircunciso filisteu com couraça, com armadura. Sabe por quê? Eu acredito que quando ele tirou o capacete, ele entregou na mão de Saul e disse: Saul, eu não preciso ir com esse capacete. Sabe por quê? Porque eu já tenho o capacete da salvação. Tirou aqueles cintos e as fivelas e diz: ó, estamos aqui, porque eu já tenho o cinto das verdades bíblicas na minha vida. Entregou na mão de Saul. Tirou a couraça e diz: ó, estou te devolvendo essa couraça. Sabe por quê? Eu já tenho a couraça da justiça. Tirou ali aquele escudo e diz: eu não preciso desse escudo, porque eu já tenho o escudo da fé. Aleluia. Tirou o capacete e diz: eu já tenho o capacete da salvação. Ó, tirou a bota e diz: não, eu já estou calçado com a palavra de Deus, eu não preciso nada disso. Sabe o que Davizinho fez? Olha como Deus é forte. A Bíblia diz que ele desceu ao ribeiro. Desceu aonde? Ao ribeiro. Pegou lá quantas pedras? 4 pedras, amém? 5 pedras. E sabe que essas 5 pedras representam os 5 nomes de Jesus? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Essas 5 pedras que Davi desceu lá no ribeiro, e ele tomou essas 5 pedras, representam os 5 nomes de Jesus. Aí ele chega, tira a funda ali do seu embornal, da sua capanga, da sua mochila, como queira interpretar. Ele tira o seu estilingue, a sua funda, e ele pega aquelas 5 pedras nas mãos, que representava os 5 nomes de Jesus aí, em Isaías 9:6. Aí ele pegou a pedra maravilhosa. Esta aqui eu não vou colocar na funda para enfrentar esse gigante, porque essa pedra significa maravilhoso. O que adianta eu falar para esse incircunciso filisteu que Jesus é maravilhoso, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso? Ele está querendo guerra, ele quer briga. Então essa pedra aqui eu não vou usar agora. Pegou a conselheiro e diz: ó, essa pedra também eu não vou usar agora. O que adianta eu dar conselho para esse filisteu? Ele quer briga, ele não quer conselho. Olha lá, e ele estava lá: ai, não tem um aí para vir guerrear contra mim. E estava lá.
escarnecendo o povo de Deus. Ele diz: ó, essa pedra aqui eu não vou usar agora. Vamos deixar essa do meio para depois. Ele diz: ó, essa pai da eternidade aqui também eu não vou usar agora. Porque se eu falar de eternidade, esse camarada não entende nada de eternidade, de coisa no porvir, de céu. Ele não entende nada. Essa pedra também eu não vou usar. Deixa eu ver essa última aqui. Príncipe da paz. Não, essa também eu não vou usar, porque o homem não quer paz, ele quer guerra. E ele gritava: ah, não tem ninguém aí para vir guerrear contra mim. Ou seja, essa pedra aqui, príncipe da paz, também eu não vou usar agora. Sobrou qual pedra? Deus forte. Aí ele olhou aqui, pedra escrito Deus forte, Jesus. Ele pega essa pedra, irmão, e coloca na sua funda. E ele sai para encontrar com o filisteu. Parece que eu estou vivendo esse acontecimento. Quando Davizinho, irmão, vamos dizer que a funda de Davi, a funda era, por exemplo, era um tipo de ela era de couro, né? Ela tinha em uma extremidade dela, ela tinha um lugar onde se colocava a pedra. E aí você pegava nas duas pontas da funda e você começava a fazer esse giro assim, ó, esse movimento. E aí, quando estava bem já numa velocidade, você soltava uma das pontas e a pedra saía e atingiu o seu alvo. O que o Davi fez? Ele, quando se aproximou do filisteu, ele pegou a pedra Deus forte, colocou na sua funda. E ele começou, irmão, a fazer esse movimento. Quando Davi começou a fazer esse movimento, eu acredito que o Espírito Santo desceu. E aí, ele fazendo esse movimento, irmão, o negócio foi tomando força. Sabe como liga a hélice? Quando liga o motor de um helicóptero, começa devagar a hélice, não começa? Começa assim, né? Devagar. Aí vai até a aeronave levantar o voo. Preste atenção, eu acredito que aconteceu isso, divino. Ó, quando Davi começou a fazer esse movimento, o Espírito Santo desceu. A pedra Deus forte estava no estilingue. A pedra Deus forte estava na funda. E ele começou a esse movimento. De repente, irmão, estava como uma hélice de helicóptero. Quando Davi soltou a pedra, a Bíblia diz que a pedra, irmão, foi em direção à testa do gigante. E quando bateu com ímpeto na testa do gigante, ele, pum, caiu. Interessante que não diz que ele caiu para trás, caiu à direita ou caiu à esquerda. Diz que o gigante caiu para... Eu falei, mas que negócio é esse? Pela força da natureza, pela força, tinha que cair para trás. Cair para trás, ó. Pum, cai para trás. Mas ele caiu para frente, com a cara no pó. E a Bíblia diz que a pedra Deus forte resolveu aquela situação. Porque quando o gigante caiu, diz a Bíblia que o Davi correu até ele, arrancou a sua própria espada, irmão, e cortou a cabeça, o pescoço do gigante. Aleluia. E apresentou para Saul. Aleluia. Interessante que tem gente aí fora que diz: ó, eu mato a cobra e mostro o pau. Aí é fácil, meu filho, mata a cobra e mostra o pau. Eu quero ver a cobra morta. Davi fez o contrário, matou o gigante e levou a cabeça dele e disse: está aqui, Saul, aquele que era encrenca para nós, aquele que era o nosso problema, o nosso inimigo está morto. Sabe por quê, irmão? Porque Davi usou a pedra certa, a pedra Deus forte. Tremendo isso. Por isso que o nome de Jesus tem 5 atributos. Primeiro, conselheiro. Segundo, primeiro, maravilhoso. Segundo, conselheiro. Terceiro, Deus forte. O quarto qual é? Pai da eternidade. Pai da eternidade. Em outras palavras, irmão,
Jesus, ele é sempre eterno. Quando você lê o Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 ao 3, falando a respeito de Jesus, olha o que está escrito. No princípio, quem Jesus era? Era o Verbo. E o Verbo estava com quem? Com Deus. E o Verbo era quem? Era Deus. Olha aí, o Verbo era Deus. No princípio, estava ele com Deus. Aí o verso 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sabe o que é isso, irmão? Jesus é Deus. Aleluia. Jesus é Deus. Pai da eternidade significa que Jesus, irmão, subsiste eternamente. É como diz a Bíblia lá em Apocalipse 1:18. Quer ver a deidade de Cristo? Apocalipse 1:18. Está escrito: e o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho a chave da morte e do inferno. Ou seja, ele é o alfa e o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro, o último. Pai da eternidade. Olha para cá. Ninguém entrará, ninguém terá a eternidade sem Jesus. Por isso que Jesus disse lá em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, Jesus, ele é o Pai da eternidade. E eu finalizo aqui com o último atributo de Cristo. Finalmente ele é o quê? Diga assim comigo: príncipe da paz. Irmão, não há nada no original que diga que este mundo nos dê paz, mas Jesus, ele é o príncipe da paz. Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 27. Olha o que Jesus disse. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus é o príncipe da paz. Se você está aqui nesse culto hoje e não tem paz na sua vida, não tem paz na sua família, não tem paz entre os seus, aceite Jesus como teu Salvador pessoal, porque Ele é o príncipe da paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 14, está escrito que Jesus é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Ou seja, quem tem Jesus tem? Quem tem Jesus tem paz. Mas quem não tem Jesus não conhece a verdadeira paz. Olha para cá. Este é o motivo que nós comemoramos o Natal de Jesus. Natal significa isso, que Jesus veio, nasceu numa humilde manjedoura, recebeu o nome Jesus, que traduzido é Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. E olha para cá, Ele é aquele que nos proporciona a paz verdadeira, paz real, paz contínua. Eu me lembro que uma jovem missionária Siledes chegou para Elvis Presley, rei do rock, uns dias antes dele morrer, e perguntou para ele: Elvis, você tem paz? Ele virou e disse: paz? Eu desconheço a verdadeira paz, mas eu vivo bem
porque sou uma pessoa rica. Dias depois, Elvis foi morto, ou morreu, numa morte horrenda. Sabe o que é isso, irmão? O homem só encontra a verdadeira paz em Jesus. Fica em pé. Eu quero orar por você nesta noite. O real motivo do Natal. Sabe qual é o nosso Natal? Não é saborear o peru assado, não é saborear o leitão assado, não é sentar à roda da mesa para comer uma comida boa com a nossa família e os amigos. Nananina, não. O nosso Natal é Jesus. E Deus me manda te dizer, Ele está aqui para mudar a tua história. Talvez você adentrou aqui tédio, desgostoso, aflito, descontente, perturbado, sem paz. Jesus quer mudar a tua história nesse culto hoje aqui. Tem alguém que gostaria de receber oração? Saia do teu lugar e venha depressa, rapidamente. Pastor, eu quero receber oração. Eu preciso sair daqui com a minha vitória. Então venha, em nome de Jesus. Venha. Não importa qual o teu estado, não importa. Pode vir. Venha diante do altar. Pode vir diante do altar. Eu sinto Deus nesse lugar. E eu quero dizer para vocês, Deus não lhe trouxe aqui por acaso. Deus não lhe trouxe lá da Praia Grande por acaso nesse culto. Deus te trouxe para te dizer, eu vou te ajudar. Eu quero resolver os seus problemas. É só você deixar. Jesus não faz nada que a gente não dê permissão a Ele. Mas Ele me manda te dizer, tudo aquilo que tem sido objeto de desejo do seu coração, se você abrir o coração para Jesus e fazer o querer, a vontade dEle, Ele vai conceder para você tudo aquilo que tem sido objeto de desejo do seu coração. Deus é poderoso em Cristo, suficientemente para fazer, se você abrir o coração. Se você fizer isso, você vai ver o que Deus vai fazer a partir de hoje, 26 de dezembro de 2021. Sai do teu lugar se você queira, se você deseja receber oração, não importa a tua situação. Jesus é poderoso para mudar a tua história hoje aqui. Tem mais alguém? Vamos cantar aí um pedacinho? Então vamos lá. Solta.